Muito boa noite, eu sou o Caco Pereira e a partir de agora a gente toma um café junto, conversa mais uma vez, mais uma hora de conversa agradável no Café com Caco, aqui direto do estúdio da agência Impacto. E a gente tem parceiros que fazem com que o Café com Caco chegue até você. A agência Impacto, eu costumo dizer que se você precisa, e você realmente precisa, de marketing com muita qualidade, com um olhar crítico necessário, com o apoio de uma equipe multifunções, Agência Impacto. Na sua tela tem o Instagram, tem o contato, fale com os meninos, eles vão lhe atender com muita atenção, com muito respeito, e tenha certeza, você terá um trabalho muito bem feito. Também é nosso parceiro aqui, o meu amigo Júnior, da Júnior Esteticare, e eu gosto de falar dos meus parceiros, especialmente daqueles com os quais eu tenho uma relação profissional. E a Júnior Esteticare, eu posso dizer, é boa. É uma empresa muito boa, muito competente. Eu lavo meu carro lá e sempre fica muito bom. E a partir de hoje a gente tem um novo parceiro aqui no Café com Caco Podcast, que é a Faculdade Internacional Cidade Viva. E a Cidade Viva está com uma promoção fantástica para você que quer fazer direito. 60% de desconto. 60% de desconto numa faculdade que é simplesmente conceito 5 pelo MEC. É a nota mais alta, você tem o conceito da Cidade Viva. Então, se você quer estudar numa faculdade com estrutura fantástica, com professores hiperqualificados, Faculdade Internacional Cidade Viva. A partir de agora, a gente conversa no Café com Caco com um camarada que é humorista, um humorista regional muitíssimo respeitado. É alguém que eu não sabia, mas tem uma história de superação que a gente vai falar sobre isso aqui e é emocionante. E aí você vai dizer, mas alguém que passou por isso consegue ser humorista? Talvez, ele vai me dizer, quando eu li esse pequeno release sobre ele aqui, eu digo, talvez o humor nasça nessa necessidade de olhar a vida difícil com outro olhar. É ator com participação em 7 novelas da Rede Globo, então ele é aquele que pode ser dito de um global e está se preparando para a 8ª novela na Rede Globo. É um homem que, há um ano, se descobriu também no digital. E ele tem diversos personagens, a gente vai falar sobre esses personagens também aqui. Eu não sei se eu começo apresentando pelo nome. Eu vou pedir, senhor presidente, boa tarde. Olha, eu queria dizer para você que é boa noite. Boa noite, verdade. Você deve estar emocionado com a minha presença aqui. E eu quero dizer para você que está em casa, que você está nos acompanhando no carro, na rua, no ônibus, dizer que nunca na história desse país um presidente foi tão bem recebido no Café com Caco, por Caco Pereira. Então fica à vontade. Apesar da dor no rim. Apesar da dor do rim, eu pensava que era emoção por estar aqui, mas tudo bem, eu descobri que é dor no rim. Ô, pastor Eliseu. Olha, é o seguinte, a gente tem que olhar para a palavra, porque as pessoas, sabe, falam, mas no fim não agem como deveria agir. E eu, como pastor, estou aqui para mostrar a palavra como ela é. Se você não é, não fale, mas busque viver. Muito bem. Meus queridos, esse é Márcio Tadeu, um dos maiores nomes, eu não tenho o menor problema de dizer, um dos maiores nomes da cultura paraibana nos últimos tempos. Alguém que é multifunções, como eu falei, ele é um ator de novela. Ninguém faz 7 novelas da Globo se não tiver conteúdo para oferecer. Ninguém faz 7 novelas da Globo se não tiver talento. Você vai dizer assim, não, fulano fez porque é filho... Você não fez teste do sofá. Não. Você não é bonito. Eu quebraria o sofá no primeiro teste. Nós dois. Já não ia ser chamado para o outro. Você não é um galã. Não. Né? Não. Então tem que ser talento. Mas seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. E, assim, você falou de emoção, eu posso lhe dizer assim, é um convite de um fã.
Obrigado. Eu já lhe acompanhava, já lhe via, e acho que há uns 6 meses eu estava mexendo no celular e vi o pastor Eliseu no Instagram e mantive contato com você, e aí a gente começou a conversar, e eu tinha na minha pauta de quando começasse o podcast trazê-lo aqui. Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu pensei que você ia chamar o seu Mário da obra, né? O seu Mário da obra. E fica lá dizendo pro filho, Eu ia perguntar. Calma. Se Eu ia perguntar do Alfred. O Jason Paletó, um amigo que essa caminhada no digital nos deu ao longo desse início, né, de digital influencer, que na realidade quem abriu as portas, né, para que a gente, eu sempre falo, eu sou um dinossauro nessa área, mas estou com muito amor e carinho trilhando para descobrir como funciona. E uma das pessoas que foram precursor para mim, né, na abertura dessa história foi o Alan Smith, né? Que eu falo que é um jovem, tem idade de ser meu filho. Ele é daqui de João neto, Pessoa ele também? É daqui de João Pessoa, que com muito carinho, com muito cuidado, segurou na minha mão e me ensinou os primeiros passos, e hoje a gente está andando sozinho, né? Fiz uma série com ele, futebolística, me convidou agora para uma continuação de uma série dele, Dom o Vaqueiro, que a primeira temporada já foi um sucesso, e aí ele me convidou para participar agora dessa segunda temporada. E assim, estou muito feliz porque em janeiro, dia 17 de janeiro, a gente marcou um ano dentro dessa experiência e foi um ano que nos deu mais de 100 mil seguidores. Orgânicos, né? Porque todo dia a gente recebe convite para comprar. Tem, né? Tem. Tem muita gente aí que tem não sei quantos milhões de seguidores, mas aí nenhum interage. Bom, Márcio, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre sua história familiar, mas você falou de convite. Deixa eu lhe perguntar, surge convite para a Beth também? Surge diariamente. E são propostas irrecusáveis. Só que assim eu respeito. Eu acho que cada um é livre. Claro. Né? Cada um faz o que quiser, né? Vivemos num país dito democrático que a gente tem que pensar democraticamente e respeitar as vontades e os desejos alheios. Não me interessa. Sim. Me interessa levar um humor sadio, um humor com reflexão, porque eu acho que quando as pessoas falam particularmente do Brasil, eu vou estender para mais. Eu acho que o mundo está doente. Sim. As pessoas estão doentes. Então, se a gente tem a oportunidade como um digital influencer de trazer algo que possa aliviar, ser bálsamo, mas também trazer conhecimento e reflexão, então esse é o meu objetivo desde que eu me entendi de assim, eu vou navegar nesse mar. Eu quero ser também um digital influencer, mas aí eu quero ser de fato alguém que influencie para o bem, nunca para o mal. Muito bem. Vamos voltar um pouco na vida. A gente vinha conversando no carro e eu acho que as pessoas que veem esse Márcio famoso, que foi muito bem no teatro, muito bem na televisão, muito bem nas novelas, de repente se vê o Márcio se reinventando, porque é um trabalho de reinvenção. Sempre, com certeza. De reinvenção na internet e ganhando espaço num meio onde os influencers são cada vez mais jovens, mais dança, Isso. E assim, você chega e chuta a porta e consegue entrar. Precisa conhecer um outro lado desse Márcio. Exato. Eu fiquei surpreso. Você morou no orfanato. Morei 8 anos. Conta pra gente essa história um pouco mais. Então, a gente precisa voltar no tempo. Estou escrevendo uma autobiografia que fala sobre isso, né? Inclusive não só sobre isso, porque isso é parte da nossa vida, mas é uma biografia onde eu trago uma narrativa de como, eu brinco isso, uma ex-criança de orfanato chega ao estrelato. Porque geralmente as pessoas, de maneira muito comum, veem a ascensão de pessoas que já têm um nome de família, tem um encaminhamento, né? Tem um QI que indique. Mas, geralmente, quando você diz assim, uma pessoa de rua, um garoto de orfanato, será que vai ter a oportunidade? Eu sempre gosto, e acho que nesse livro eu falo um pouco sobre isso. Você pode escrever a sua história da maneira que você desejar.
de uma maneira piegas, como um rejeitado, como um coitadinho, ou você pode pegar toda essa dramaticidade que a vida lhe colocou como alicerce e um trampolim para você chegar onde você deseja. E eu acho que eu escolhi esse caminho, né? Eu falo, na época que a minha mãe engravidou de mim, não era como... Os tempos não eram de hoje, né? Que você escolhe a cor, a altura da pessoa, o gênero. Não era assim, era muito complicado. E aí precisou, dentro dessa história, dela me colocar no orfanato, que ainda hoje existe a estrutura lá, que é o Jesus de Nazaré, para ir batalhar, porque também ninguém dava emprego a uma mãe com criança pequena, porque já vinha aquela coisa, a criança vai adoecer, vai faltar, se trouxer para cá vai perturbar. Então, minha mãe, que eu sou muito grato pelo que eu sou hoje, a dona Maria Consuelo da Silva, que hoje está guardada com o pai, que não me abandonou, não me rejeitou, como meu pai, eu falo, né? Mas buscou uma forma de dizer assim, eu sei onde meu filho está, vou batalhar e depois vou resgatá-lo para dar o que de fato ele merece. E assim foi, aos 8 anos. Né? Eu lembro que tem 2 momentos na minha vida, um quando eu chego e o outro quando eu saio, para ir viver realmente essa situação familiar. E é interessante, porque o orfanato me traz um conhecimento, que às vezes você fala, mas você vive rodeado de pessoas porque você se sente só. E no orfanato eu aprendi o que é solidão em meio à multidão. Então tem muita gente cercadas, mas são pessoas sós. Sim. Porque não era aquilo que ela... Não é elas não são dali, de fato, exatamente, né? nem aquilo que elas querem, né? Por isso não se iluda com um sorriso, com um abraço, com uma boa roupa, com uma boa aparência, porque ali é só casca. O que você deve, para conhecer uma pessoa, é buscar enxergar o seu interior. E assim, foi ali ainda no orfanato também que eu tive um primeiro contato com a arte. E hoje eu entendo o quanto a arte foi esse bálsamo. Era a minha pergunta. A arte surge como bálsamo, você colocou, Isso. mas ela também surge em algum momento como uma espécie de, eu não diria fuga, mas de alento. Sim, sim. Eu acho que quando você descobre que você tem uma identidade com algo e há essa troca, porque eu me destacava nas coisas que aconteciam, né, dentro da instituição, e aí você vai vendo que você não é só aquela criança rejeitada, que você não está só em meio a outras crianças rejeitadas, que você tem algo em você que mexe com alguém, que transforma uma opinião. E mesmo enquanto criança, eu bebia daquilo ali e aquilo me dava uma vontade de fazer mais, querer mais. E eu acho que isso foi o pontapé inicial para que eu dissesse, é isso que eu quero para a minha vida. Por mais que antes de me consolidar como ator, como diretor, como compositor, como autor, eu tenha passado por outras. Né? Muita gente não sabe, eu fui professor de arte, de ética, de filosofia, eu fui coordenador, Sério? Fui coordenador pedagógico, fui funcionário da Caixa Econômica, ninguém sabe disso. Fui garçom 9 meses. Então tem toda uma história que acompanha... lhe forma, né? Que vai forjando esse homem que eu sou e esse artista. Você não falou uma coisa. Diga. Uma coisa que você não foi, você é. Eu acho que você vai falar do lado cristão, isso? Veja, eu ouvi uma vez o seguinte, vocação é inarredável e inegociável. E aí eu não estou falando de instituição. Sim. Esqueça a ideia, até pelo que a gente conversou no carro, Sim. esqueça a ideia de instituição. Sim. Estou falando de vocação. Sim. O pastor Márcio Isso, poucas pessoas... nasce aí? Então, é muito engraçado, porque a minha história com esse lado Da fé é num momento de uma revolta. Olha que coisa louca com a instituição, não com a igreja. Que eu falo. Eu conheço dois tipos de igreja. Sim. Eu conheço a igreja visível e a igreja invisível. A que para mim ela cresce, a invisível, né? E a visível vai enganando alguns. Mas foi em meio a um grande conflito e a gente estava realmente afastado
que a gente chama como cristão comunhão. E um dia eu cheguei em casa altamente alcoolizado, né? E eu estava casado nessa época. E aí, com a mãe dos meus filhos, que hoje já são casados também, eu tenho um filho que é pastor, que é uma bênção. E eu falei para ela assim, que ela estava firme na igreja: vai na frente e fala para o pastor que hoje não vai ter culto. Porque eu vou lá, vou quebrar tudo e o último que eu vou quebrar é ele. Eu estava numa revolta, então. Sim. E aí ela foi, preocupada, né? Chegou lá e o pastor: não, fique tranquilo, ele vai chegar aqui, a gente vai receber ele muito bem. E eu nunca esqueci desse dia, porque eu cheguei, sentei lá atrás e o pastor começou a pregar. E sabe quando você... porque é muito engraçado. Tem pessoas que vão para a igreja assistir e participar do culto. E tem pessoas que vão para prestar culto. É diferente. E quando você vai para prestar, então há uma sintonia, uma ligação. Você vai oferecer culto. Exatamente. Mesmo, né? E naquele momento, eu com os meus conflitos, eu comecei a questionar Deus e a colocar. E é muito engraçado, porque ali eu entendo a infinita graça e misericórdia de Deus. Porque Deus não tinha obrigação nenhuma comigo. E eu comecei a dizer assim: se acontecer isso, então eu vou acreditar. As barganhas que a gente tenta fazer, se acontecer, né? aquilo. E a mensagem, ela foi muito para mim naquele dia. Porque falava de livramento, falava de amor, falava de perdão, falava de tantas coisas que eu estava precisando entender e compreender à luz da palavra, que aí no final eu barganhei mais uma vez com Deus. Eu falei assim: se aquele pastor que está lá na frente falar assim que o convite é específico e se direcionar para mim, mais ninguém, aí eu vou entender que é isso. Se não... E aí, no final, quando o pastor terminou o culto, falou assim, o pastor falou: eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui na igreja. Porque sempre a gente amplia o convite para quem quer ter uma experiência, para quem quer entregar a vida, o coração. Mas Deus está colocando no meu coração que hoje o convite é só para uma pessoa específica. E é a última oportunidade que Deus está dando. E aí, se direcionou para mim. E aí, aquele homem que saiu de casa pronto para destruir o culto e bater no pastor... Para quebrar, foi quebrado. Eu fui quebradíssimo lá à frente. E aí é onde vem a minha decisão de ir ao seminário, de aprender mais daquela palavra, de me tornar, não como título, um bacharel em teologia. Eu acho isso muita prepotência. O cara que faz questão de andar com o anel no dedo. Exatamente, com o anel brilhando mais do que a mão. Mas entender que, à medida que eu abro o meu coração ao entendimento e à compreensão, mais eu vou entender a necessidade de descer, sabe? E eu acho que o grande erro do cristão é que ele nunca se coloca abaixo, ele sempre se coloca acima. Ele é melhor, ele não peca, ele só fala a verdade. A própria música evangélica conduz a isso, né? Então foi assim o meu retorno. E aí a gente foi para o seminário, cumpriu todos os pré-requisitos, tal e tal, que, como eu venho compartilhando com você, ficamos à frente de uma instituição, cuidamos de vida. Tanto que eu tinha alcunha, não era de pastor, era de pastor, porque não tinha hora, podia ser 1, 2, 3 da manhã, né? Hoje em dia você tem uma secretária. No meu tempo eu nunca tive secretária, mas hoje o pastor tem uma secretária que marca a agenda. Imagina o cara chega lá com o pensamento de morrer. Aí a secretária diz: olha, o pastor só pode lhe atender quarta. E você foi na segunda. Ele: será que eu espero até quarta para querer me matar? Como é que eu faço? Então, assim, mas eu respeito. Quando eu postei na semana anterior que você viria para cá e aí a gente teve a mudança na agenda, isso, uma pessoa veio no meu Instagram e colocou assim: um bom pastor. Trabalhei no mesmo projeto missionário e educador que ele. É engraçado porque no banner não estava lá pastor. Não estava lá, não. Mas muitos que me encontram me chamam de pastor Márcio. Mas você é pastor. As minhas ovelhas que passaram por mim, que eu tive cuidado, que eu tive o zelo de dizer: olha para a palavra, não olha para o irmão, não olha para a situação. Tanto que hoje fala assim: você deixou a igreja. Eu falei: não, ninguém deixa a igreja, eu sou a igreja. Eu sou igreja. Você deixou a instituição. Eu deixei a instituição, porque tem coisas que, sabe, meu filho é pastor.
Eu amo, meu filho é pastor. Um homem que eu fico com medo de dizer porque é meu filho, um homem de Deus, mas um homem que procura realmente trilhar um caminho segundo o que ele entende ser cristão, ser um pequeno Cristo. Agir, ou pelo menos buscar no seu dia a dia, agir como Jesus. Porque o que eu trato de diferencial para hoje, por exemplo, eu fui um pastor que eu andava, vamos botar ali, de bancários para a Cidade Verde. Nossa, A pé com meus filhos. longe. E aí vinha, porque não tinha como bancar a passagem. E eu nunca fui para a frente do tempo e dizer, irmão, me dá carona, irmão. Né? Porque eu entendo que quando Deus quer tratar, quando Deus está trabalhando, por mais que você queira, porque teve momentos de dificuldade. Claro, Eu dizia para ó, tem uma situação, olha que loucura. O caminho está tomando outra aqui, mas Deus sabe vai, todas as coisas. claro. Uma vez a gente não tinha nada. E a gente estava indo para a igreja. Minha filha mais nova, pai, eu estou com fome. Aí eu falei, ô filha, calma, que Deus proverá. Jeová Jireh. Ela, pai, o que é Deus proverá? Eu falei, quando acontecer, você vai saber. Eu sempre fui muito assim, na prática você aprende. E fomos para a igreja. No caminho eu disse, olha, se algum irmão chamar para um lanche, vão e comam. Coma para armazenar uma semana aí na barriga. Tinha essas coisas. Mas parece que quando Deus está tratando ou trabalhando, os irmãos não chamam nem para tomar água. Mas eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. O que acontece? Quando a gente está voltando, eu vou passando por uma rua e tem um irmão com carro estacionado, conversando com a irmã. Ele, pastor Márcio, oi, tudo bem e tal. E eu segui. Minha filhinha falou assim, ô pai, por que você não pediu para ele deixar a gente em casa? A criança. Aí eu falei, você está cansado? Vamos parar aqui um pouquinho, descansar, depois a gente retoma nossa caminhada. E aí a gente ficou ali umas meia hora, que eu acredito foi o tempo do irmão terminar a conversa dele lá com a irmã, e vim atrás. E ele parou e falou, pastor, o senhor passou ali bem... E eu fiquei tão incomodado porque Deus disse para mim, leve o pastor em casa com sua família, e eu agoniado, mas eu precisava terminar o aconselhamento que eu estava dando àquela irmã. Então foi o tempo que a gente parou aqui meia hora. Porque o relógio de Deus, ele nunca trabalha errado, ele trabalha certo. Claro. A gente é que não percebe as coisas. E aí, ele colocou a gente no carro e nos levou para casa. Quando a gente chegou em casa, tinha um irmãozinho da primeira igreja batista. Eu não vou esquecer isso não, porque foi muito engraçado. Que ele tinha um Fusca. E ele disse, pastor, eu estava em casa com minha esposa e Deus me incomodou para ele trazer uma feira. Olha aqui, aquelas coisas, né? E aí a minha esposa disse, não, vamos essa hora, domingo, culto, não sei o que, amanhã a gente vai. E ele disse, não, é hoje, Deus disse que tem que ser hoje. E eu agoniado, e eu vim. Olha, eu vou dizer que eu não sei. A gente morava nos bancários, como eu falei. Quantas sacolas eu tirei dentro daquele Fusca? E aí, quando ele ajudou a gente a subir, nos demos as mãos, e aí quando a gente foi orar, eu lembrei da pergunta da minha filha. Olhei para ela e falei assim, filha, isso é Deus proverá. E vamos agradecer. Quando a gente tomou as mãos para agradecer, aí ela lembrou, eu quero agradecer. Aí eu, mas a gente já vai agradecer, minha filha. Ela falou, não, eu quero agradecer, pai, porque quando a gente passou por aquele irmão, eu pedi a Deus para que Deus tocasse no coração dele, para ele vir deixar a gente em casa. Aí eu entendi. Isso aí, minha filha, mais uma vez, Deus proverá. Então a gente cresceu e teve essa relação dentro do reino, nessa convivência com os nossos filhos. O Marcinho, que é o mais velho, que se tornou pastor, ele chegava pequenininho na igreja, ajeitava o microfone, botava a água para mim antes de pregar. E tinham pessoas que diziam assim, esse menino vai ser pastor, vai pastor Márcio. E eu dizia, amém. E chegou uma hora, dentro dessa relação, em que a gente vai vendo que você pode
tudo para a igreja e você não pode nada para o mundo. Mas qual o sentido da igreja se não para o mundo? Porque nós somos escolhidos e chamados como igreja para fora. O princípio do sal da terra parece esquecido, né? Não, e aí você quer se isolar das situações que precisam de você ali. Mas não precisa de você ali para dizer que é melhor. Não precisa de você ali para dizer que você não faz. Precisa de você ali para você amar, abraçar, acolher. E aí foi onde, em um determinado momento, eu comecei a fazer as minhas escolhas, segundo o que eu entendia e compreendia da minha relação com Deus. E, cara, sou muito sincero a você, não me arrependo. Márcio, Não me arrependo. você quando você se insere efetivamente na arte, no humor, que começa a surgir televisão e tal, certamente você sofreu oposição na igreja. Muito, muito, porque, tipo assim, eu podia ir para os retiros, contar piada, imitar Era engraçado. pastores, diáconos, e era engraçado. Mas e já levar para um palco ou para uma emissora, aí isso aí não podia. Então era 2 pesos e duas medidas. Então uma coisa que eu gosto, já falei isso em alguns podcasts, e quero mais uma vez falar aqui, porque eu acho que tudo que acontece de bom, até porque eu sei que tem muitas pessoas dentro das igrejas passando pelo que eu passei. Sim, então é importante que essas pessoas saibam. Eu me lembro quando eu estava fazendo uma novela chamada Morde e Assopra, acho que foi a minha primeira teledramaturgia na Globo. Eu resolvi entrar em cartaz com o meu show de humor no Rio. Peguei a Madeleine Braga, que morava lá também, paraibana, bailarina, atriz, me produzindo. E quando ela me levou no teatro lá, eu falei, caramba, como é que vai ser isso aqui? Uma sala de frente para outra, e tinha um humorista que eu vim conhecer depois, que estava... Eu falei, como é que não vai dar ninguém? Aí Madeleine, Márcio, tu tá numa novela, teu personagem está fazendo sucesso, relaxa. E eu relaxei. Era no final de semana que virou 2 meses em cartaz lá. Caramba. E eu me lembro que a gente foi atrás de apoio. E eu me lembro que, pelo Skype, eu conheci uma pernambucana radicada na Suíça, há mais de 20 anos, aí, que era fã do meu trabalho, apresentou o marido dela lá, o suíço e tal, e eu fui atrás de um apoio para esse, e ela falou, vou te ajudar, me explicou como é que faria, e eu fui no banco para negócio de câmbio, não sei o quê, de troca de moeda, para pegar a produção dela, o apoio cultural dela. E quando eu vi, eu falei, cara, acho que ela errou isso aqui. Não. Aí, falando com ela para agradecer, eu falei, você não se equivocou? Ela falei, não. Foi isso aí mesmo que eu te mandei. Deixa eu te falar. Eu sou muito grata, Márcio. Eu falei, ih. Eu estava numa depressão profunda há mais de 2 anos. E quando a novela Morde e Assopra entrou aqui pela Globo Internacional, e o seu personagem apareceu pela primeira vez, você me fez sorrir. E o teu personagem me ajudou a sair da depressão. Cara, eu estou no Brasil, Rio de Janeiro, nem sabia da existência dessa pessoa, e de repente ela me fala que um personagem ajudou ela a sair da depressão. Eu não estava num púlpito pregando. Sim. Eu não estava numa TV evangelizando. Eu estava exercendo a minha profissão como ator, e da vida, personagem, sentimento, psique e tal. E aí eu entendi como o meu ofício, como minha arte, Sim. é importante. Como sua vocação, né? E uma coisa que eu vou te falar que é muito interessante. Sabe que tem gente que vai no meu show porque fala assim, você é um humorista da família, eu não tenho medo de levar minha mãe, meu pai, meus filhos para assistir um show seu, porque o seu show é diferenciado. Não tem um apelo à pornografia. Isso, né? eu respeito quem gosta, mas tem pessoas que deixam de ir porque não gostam. Então eu estou aí levando o riso, a alegria, sem precisar apelar. Então, assim, é aí onde eu vou me descobrindo e tendo a responsabilidade, porque e agora muito mais como influência, né? Porque tudo que você fala é um juízo de valor que você está... Reverbera imediatamente. Exatamente. E eu vejo a importância. Eu tive recentemente numa convenção
e ver o carinho que eu recebi quando eu era abraçado, quando eu era elogiado. Eu lhe acompanho na rede social, acompanho o pastor Eliseu, acompanho o seu Mário da Obra. Eu falei, caramba, por mais que eu tenha 38 anos de carreira, tenho uma experiência, mas eu nunca pensei que uma rede social reverberasse tanto com o que você faz, com o que você fala e com a identidade que você cria. A velocidade é muito rápida, né? Exatamente. E aí, voltando para a questão da fé e de toda essa minha experiência com Deus, intimidade com Deus, eu não tenho dúvidas que tudo que eu sou, que eu tenho e que ainda há de vir para mim é pela infinita graça e misericórdia de Deus, sabe? Isso aí é uma coisa que eu não negocio e não abro mão. Deus é a minha base. Deus é o meu alicerce. Ô Márcio, o pastor Eliseu nasce dessa vivência da fé? Sim, sim. Pastor Eliseu era um personagem que eu queria trazer já há muito tempo. E eu fiquei com ele na gaveta, porque a minha ideia de trazer um pastor para a mídia social não era com o mesmo porte de como falam e tratam um líder espiritual. Sim. Como o pastor ladrão, como o pastor, sabe, que traz, não. Eu queria trazer porque existe, sim, toda regra foge da exceção, e eu creio que existem homens voltados para a palavra, Sim. com a responsabilidade da palavra. Alguns eu sinto pena porque se eles não pregarem o que o povo quer, eles podem fechar as portas, né? Porque a igreja hoje, se você falar de visita ao hospital, pregar na rua, receber alguém na sua casa, ela não quer isso. As igrejas hoje querem ouvir que você vai ter uma mansão, vai comprar o carro do ano, que uma gaveta, a terceira, a quarta, a quinta gaveta que está fechada, a outra está se abrindo. Virou. Olha, você fecha os olhos e você, ouvindo a mensagem, você vai começar a dizer, qual é a igreja que eu estou? E você já identifica algumas, porque a mensagem é sempre a mesma. A mensagem é sempre a mesma. Mas o pastor Eliseu, ele vem com essa função, não de apontar o certo ou o errado, mas de dizer assim, reflitam, questionem, pensem, leiam mais, façam, porque hoje tem muita gente que lê a Bíblia. Tem muitos estudiosos da Bíblia aí, muitos, mas precisando fazer como o boi. O que é que o boi faz? O boi passa o dia todinho comendo, aí de noite, quando ele deita, joga aquilo para fora e começa a ruminar, a triturar. Então, tem muita gente dentro das igrejas que precisa disso. Estão só ouvindo, estão com os ouvidos lotados de conhecimento. Maria, de Gênesis Apocalipse, sabe quantos livros tem no Novo, no Velho, sabe diferenciar a graça, a promessa e tal. Mas sem envolvimento, de fato. Mas sem envolvimento. Sabe? Sem envolvimento. Quando os discípulos questionaram Jesus acerca do alimento, foi o que ele disse? O meu alimento é satisfazer a vontade daquele que me enviou. Sim. Né? Então, qual é a satisfação do cristão, hoje em dia, se você for perguntar? Quando você faz, por que você acha que sua vida é uma bênção? Ah, porque eu tenho casa, carro, um bom emprego, ganho não sei quanto. É muito material, muito circunstancial. Muito. Né? Você não vai, raramente você escuta alguém dizer assim, a minha vida é abençoada porque eu aprendi a perdoar. A minha vida é abençoada porque eu aprendi a abraçar, porque eu aprendi a perdoar. Ou que você vai pedir em oração. A pessoa vai pedir saúde, prosperidade e paz. Meu amigo, você quer ver uma coisa? Você manda alguém fazer uma lista de pedido. A lista é desse tamanho. E uma lista de agradecimentos. Ela resume. Eu quero agradecer ao Senhor pelo dia, pela noite e pelo pão. Pronto. Mas você sabe o que é interessante? A gente acabou falando de fé. O Salmo 103 é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto. E o Salmo 103, eu gosto muito de fazer essa comparação. No Salmo 19, ele diz assim, absolve-me das faltas que me são ocultas. Diz assim, tem pecado que eu não estou lembrado, o Senhor me perdoa. Aí no Salmo 103 ele diz assim, ou tem pecado que eu nem sei que cometi. Aí no 103 ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Não esqueça eu de nenhum dos teus benefícios. E a gente esquece fácil. Esquece. É muito, que é uma coisa, é muito ritual, sabe? Sim. Muito ritual, muito. Você chega na igreja, senta, aí tem um louvor,
que é o prelúdio, aí vem a mensagem, aí o final, você levanta, cumprimenta. É engraçado, que eu acho muito engraçado isso, que eu tentava combater, eu cheguei a ter 100 e poucos membros, numa igreja que eu cheguei que tinha 15. Irmão, você conhece irmã Margarete? Vem cá. A irmã conhece a irmã Solange? Não. A irmã Margarete está quanto tempo aqui nessa igreja? Ah, pastor, eu estou aqui há 3 anos. Irmã Solange? Também. E não se conhece. E não se conhecem, mas já é automático. Pode ser, ô irmã. A irmã está se acabando ali com a dor de dente, você tem um dipirona na bolsa e ela vai passar o culto todo com a dor de dente, porque você não conhece. Não existe relacionamento. Era uma das coisas que eu falava, gente, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas nunca esqueçam, Deus é relacionamento. Sim. Você tem que se relacionar. E como é que você se relaciona com Deus? Quando você se relaciona com o seu próximo. Como que você diz que conhece a Deus se você não conhece quem senta do teu lado? Que hipocrisia é essa? Tu entendeu? Claro. Então foram essas coisas que eu fui. Só que eu não sou Deus, eu sou Márcio Tadeu. Até rima. Chega uma hora que vai desgastando quando você vê que as pessoas não querem compromisso. Tu tá me entendendo? Sim. O culto, quando você fala de bênção, menino, o fogo desce do céu. Quando você fala de compromisso, de responsabilidade, de vivência, os irmãos, a metade da igreja dorme, outra catuca o nariz, outro o ouvido, outro está no celular, porque não interessa. Não interessa. As pessoas não querem se relacionar. Fato. Verdade plena. Deixa eu falar, antes de voltar a conversar com você, deixa eu falar um pouco dos nossos parceiros. Eu já disse, a Júnior Steadcar, meu amigo Júnior, e eu já disse que é um local onde eu lavo meu carro e eu falo com muito conhecimento de causa. Muito bem feito, atendimento de qualidade, serviço de qualidade. Júnior Steadcar, no bairro dos Bancários, na rua Bancário José Alexandre de Farias. Outro parceiro fundamental é a agência Impacto, de onde a gente faz, de onde a gente trata o nosso podcast, de onde a gente se encontra para tomar café e conversar com os amigos. Se você precisa, eu sei que você precisa de um marketing de qualidade, a agência Impacto é a agência correta. E o novo parceiro da gente é a Faculdade Internacional Cidade Viva, oferecendo agora, no curso de Direito, com o conceito 5 pelo MEC, 60% de desconto para novos alunos. Então, vai no site da Cidade Viva, clica lá para conversar com os atendentes. Atendimento de qualidade, gente. Eu fui atendido lá por uma moça chamada Isabelle. Rapaz, que atendimento. Nunca vi a irmã, nunca vi a moça lá, falando de igreja, nunca vi a moça, mas me atendeu com muita qualidade, com muita educação, me explicou tudo. Cidade Viva, fundamental. Sua missão começa aqui, tá? Minha gente, continuando na conversa com o Márcio Tadeu. Márcio, você transicionou do ser um humorista local, um ator local, e de repente você foi para a Globo. Globo. E assim, eu lembro que na época da faculdade as pessoas ficavam com aquela coisa ideológica, não quero ir para a Globo. Mentira, todo mundo quer ir para a Globo. Todo mundo quer ir para a Globo. Tá? É só ter oportunidade. É só ter oportunidade. E aí você foi para a Globo. Foi. Primeiro, como é que isso aconteceu? Então, é muito louco, né? Porque a gente passa a vida toda sonhando com a possibilidade de mostrar o nosso talento, que é tudo que a gente quer. O artista, ele se prepara para o público. Então, você vê um artista dizendo, se tiver uma pessoa, 2 na plateia, tá tudo bem. É mentira. Você se prepara porque você quer aquele glamour de ter uma plateia lotada rindo ou chorando com o que você faz. Então, veio para cá, para João Pessoa, um teste. 2 diretores vieram fazendo um teste para uma série do Ariano Suassuna, né, em memória, que era uma série enigmática, A Pedra do Rei. Sim. E aí, eu na minha cabeça assim, eu vou não, eu gordo, feio, bochechudo, essa lapa de olho. Mas minha mãe e meu filho, minha mãe viva ainda, você luta e se prepara a vida toda para isso. O não você já tem, vá. Eu digo, rapaz, eu vou ver minha mãe e vou. Eu sempre gosto de falar isso para as pessoas. Na dúvida, vá.
porque é melhor tirar a dúvida do que ficar nela. Uhum. E assim você tem que ouvir o seu coração. E naquele momento eu ouvi minha mãe e o desejo de chegar. Agora prepare-se, porque sempre vai ter alguém que vai ser aquela pedra no caminho para fazer você desistir ou não seguir em frente. Eu encontro com 2 amigos, rapaz. Tá indo para onde, Márcio? Eu disse, rapaz, eu tô indo para o Espaço Cultural, tá tendo um teste lá para uma minissérie e eu vou. Eles olharam para mim e riram. Olharam para mim e disseram, tá ficando doida? Não tem nem pinta de galã, tu vai fazer o que lá? Foi assim que eles me recepcionaram. E aí aquilo me deu sabe, um balde assim De água fria, né? de água fria. Aí eu digo, eu vou. E aí, cheguei lá, eu estava em cartaz com um monólogo, que hoje a gente voltou, reestreou no Rio e estamos seguindo, que é O Último Sol. E eu levei um trechinho. Aí chegou minha vez, eu apresentei 1, 2, 3, umas 10 vezes eu apresentando. E a pessoa, rapaz, não leva a mal não, Márcio. Eu já vi aqui, mas é porque ao vivo, cara, é outra coisa. E o outro diretor chegou, queria que tu fizesse de novo. E eu sei, para resumir, que eu já saí de lá aprovado, já com as medidas para o personagem, e que foi essa minissérie em 2006. E a gente estreia ela no Rio, fomos para o grande lançamento em 2007. Aí passaram-se 3 anos, o autor Valcir Carrasco veio receber uma homenagem aqui. A pessoa que estava à frente disso me convidou para interpretar uma crônica dele. Eu aproveitei e disse, rapaz, convida ele para o meu show, que era um show que eu fazia 6 personagens, cantava, dançava. O não já tenho. Para minha surpresa, ele estava na 3ª fileira. E aí, quando terminou que ele saiu, foi para um restaurante, tem umas entrevistas e ele ia jantar. A menina da produção chegou e falou assim, Márcio, corre que o Valcir quer falar com você. Ele está em tal lugar. Eu fui, cheguei lá, ele me viu, chamou, me sentou ao lado dele, parabenizou a interpretação da crônica, teceu alguns comentários do show, amou uma freira, que rapaz, aquela freira não precisa nem de texto, aumente mais as caras e bocas que você faz, que é maravilhoso. Mas eu não chamei você aqui para isso. Eu mandei chamar você aqui para dizer que eu vou escrever um personagem para você da minha próxima novela. Nossa. Você imagina, Deus tira o autor de São Paulo, traz ele para cá, e faz ele ver o meu trabalho de ator e de humorista. E fala, vou escrever um personagem para você. E foi assim que eu dei o meu primeiro passo na teledramaturgia. Então, o que é seu, ninguém tasca. E Deus faz chegar até a sua mão. Agora, esteja pronto, esteja preparado. E nunca esqueça uma coisa, gente, que é muito importante. A humildade e a simplicidade. Eu vim saber, 6 meses depois, um comentário que chamou muita atenção do Valcir, que foi essa pessoa que convidou, que fez, Márcio, o Valcir, depois que ele conheceu e que você foi embora naquele dia lá, ele fez um elogio a você. E eu acho importante você saber. Aí foi. Foi da crônica? Ela disse, não. Eu disse, foi do meu show de humor? Ela disse, não. Ele disse que não viu em você uma pessoa vislumbrada. Rapaz, isso é melhor do que ele elogiar profissionalmente, né? Eu lembro muito ele falando isso e eu só agradecendo e dizendo, poxa, é como um Oscar e tal, um convite desse e tal. Aí ele, não, eu estou lhe convidando porque gostei e se eu não tivesse gostado eu tinha dito também, porque ele é muito, né? Tanto que eu já fiz 3 novelas dele. E aí as pessoas que ele já viu com mais 2, que ele não me chamou, eu falei, gente, um autor quando ele senta para escrever, ele pensa os personagens, ele já sabe o que Caco poderia dar conta, o que mais. Então, assim, eu não estou preocupado com isso, porque a vida não é só Globo, não é só novela. Né? Agora eu estou amando esse lado digital, quero me envolver mais. Tem um cinema que eu amo também, que eu quero fazer mais cinema também. Mas claro que quando vem o convite, a gente se debruça e vamos dar o nosso melhor dentro da composição da personagem. Mas o que eu quero falar que é importante, porque muita gente migra daqui para São Paulo, Rio, é que o que é seu vem até você. Você está me entendendo? Sim. E por incrível que pareça, eu passei um período em João Pessoa que muitas, eu acho que 2ª, 3ª, eu acho que até a 4ª novela, quando o convite veio, eu estava aqui. Até que eu decidi ir para o Rio, morar no Rio, para ficar mais próximo e tal. Porque às vezes você não é só... Você morou quanto tempo no Rio? 18 anos. 18 anos.
antes de eu vir para cá, para o meu casamento, vai fazer 2 anos que eu estou de volta para a terrinha. Então, assim, o importante é você estar preparado. Sim. Sempre, para quando... E agora você está aqui e vai... E já estou aguardando a próxima. Então, é assim, não tem que se desesperar, você tem que estar pronto. E não queira o que não é seu. Não atropele. Muita gente se atropela e se perde porque quer passar por cima do outro. Eu nunca tive... Cara, você vai me ver sempre assim. Eu sou do bairro de Mangabeira, amo Mangabeira. Sempre divulguei Mangabeira nas minhas entrevistas nacionais, locais. Eu tenho um carinho e respeito por todas as emissoras que eu passei aqui. TV Correio, Arapuã, TV Master, TV Tambaú. Sempre procurei deixar as portas abertas. E entender dentro desse processo que eu preciso do outro. Eu não sou melhor que ninguém. Então eu não posso nunca, porque eu fui ali e dei certo, chegar aqui e tratar diferenciado. Eu amo o povo, eu amo a simplicidade. Eu amo. E, evidentemente, no seu meio você vai ter muita gente que... vai ter. Vai ter gente que vai lhe dar um arrodo quando volta, não quer mais falar com você. Não fez nunca nada. Mas o cara... tem, meu amigo. É um universo... Márcio, qual dos personagens das novelas da Globo, qual o que você entende que tem maior destaque e qual o que você mais gosta? Olha, eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo o Frei Simão, da Pedra do Reino. Por quê? Eu falo que ele foi um cartão de visita. Porque ele lhe apresentou, né? Você quando é um ator cômico, né, e você faz humor, então as pessoas acham que você só faz graça. E o Frei Simão, ele vem com uma pegada mais dramática, mais forte. E isso é muito bom para a gente enquanto humorista, porque é como a gente sair da nossa zona de conforto. Mas isso aí foi a sério. Trazendo para a teledramaturgia, não por ter sido a primeira, mas pelo autor Valci Carrasco ter me oportunizado fazer humor e drama, que é o personagem do Herculano, que ele começa engraçado e tal. E tem uma... Engraçado que eu fiquei sabendo que eu ia fazer um carregador de malas no hotel. E eu todo empolgado, quando eu fui comentar para as pessoas, vai sair daqui para fazer um carregador de mala. Eu digo, eu vou fazer o meu melhor carregador de mala. 2 meses de novela, Valci me transforma no escrivão de polícia da cidade. E em seguida ele mata Tarcísio Filho e eu me torno delegado da cidade. E eu era o que antes? Carregador de mala. Então valorize. Sim. Não importa como você está começando ou o que você está fazendo, faça o seu melhor. Porque aquilo vai chamar a atenção de alguém. Então, é sobre isso, sabe? Porque tem pessoas que já querem começar aqui. Não. A base, o alicerce que ninguém vê, é o mais importante que vai lhe sustentar pro resto da vida. É o que sustenta, né? O alicerce. Porque quando você começa aqui sem alicerce, cai. E para subir de novo é complicado. E aí, essa história de começar lá em cima e não ter... Você certamente conhece diversas pessoas que começaram... E Morde a Sopra foi importante para mim por isso, porque ele começa engraçado e eu vou passar pelo trauma da minha filha que engravida e ela vai morrer no parto. E tem uma cena muito forte, cara. Antes do parto, para eu receber a minha filha em casa, porque ela viaja para uma cidade e ela fica exatamente esse período da gravidez que ela estava escondendo. Mas ela começa a ter complicações e precisa voltar, porque tinha os pais para cuidar. Sim. A personagem da Adriana Esteves vai falar comigo na delegacia. Seu Herculano, olha, a Márcia está de volta. O que está acontecendo com minha filha? Não, seu Herculano, calma. Olha, o senhor precisa entender. A Márcia está grávida. Minha filha grávida? Mas como foi isso? Porque ele era uma pessoa bem antiga e tal. E aí começa um processo. A personagem da Adriana Esteves vai contar por que ela está naquela situação. Aí olha onde entra... Quando eu vou ministrar minhas oficinas, meus workshops, eu falo muito sobre a questão da memória afetiva, emotiva, de você trazer para uma cena. Sim. Essa cena, eu vou até a casa da personagem da Adriana para pegar minha filha para levar para casa. E se você buscar no Globoplay para assistir essa cena, você vai ver que ele vem com um olhar daquele pai que não aceita, porque para ele é uma traição. Até chegar, eu precisaria criar um arco de emoção. Ele quer, que mostra o personagem para me quebrar quando eu chego e me ajoelho
abraço minha filha, falo que sou o pai dela, que eu vou cuidar dela e que a pessoa que fez mal a ela ainda vai pagar por aquilo. E aí eu desabo no choro. E não tem como fazer isso artificialmente, né? Não tem, e olha que uma cena ela não é gravada só uma vez, aí entra a questão da técnica. Porque uma cena ela é feita em plano aberto, close, plano contra plano, então você tem que trazer a mesma medida da emoção, nem mais nem menos, para a mesma cena. E aí, minha filha estava passando por ela estava grávida. E a criança estava sendo o quê? Pelo personagem ai, meu Deus, que casado com a Camila Queiroz, um grande amigo meu, gente finíssima. O nome está fugindo aqui agora. Kleber Toledo. Sim. Kleber Toledo. O que era que estava acontecendo ali? Ele não queria. Estava sendo rejeitado. Aí eu trago a memória. Sua história. A minha história. A rejeição do meu pai. Mas eu precisava controlar aquilo até o momento. Senão você perde a cena. Não, porque o diretor ia dizer, não, Márcio, não é essa hora. Volta, eu não quero que você chore no lar. Resultado, terminou essa cena. Eu vou pro camarim, não vou esquecer isso nunca. Desabando no choro muito forte, porque foi uma cena muito forte. E eu me lembro que o Ari tinha chegado numa cena dele, estava trocando de roupa, aí entram umas pessoas querendo falar comigo. Aí o Ari Fontoura, não vou esquecer nisso. Ari Fontoura é gigante, né? Muito, muito, um gentleman. E aí ele falou assim, gente, dá um tempo aí pro Márcio, que ele saiu de uma cena muito forte agora. Então ele está aí no tempinho dele, depois vocês. Não vou esquecer nunca isso. Um outro monstro que eu conheci em memória também, o Paulo Goulart, né? Me deu muitas dicas e técnicas. Então, assim, eu tenho esse amor com esse personagem que o Valci escreveu especialmente para mim, o Herculano, porque eu tive essa possibilidade de mostrar o meu lado de humor e mostrar o meu lado do drama. Isso muito... E a próxima novela? Então, eu posso dar um spoiler que vai ser regional, né? Eu acredito que existe a possibilidade da gente vir, quem sabe, como um coronel. São coisas que foram... Rapaz, eu estou imaginando esse coronel, viu? Então, é muita coisa que a gente já vai pensando e tal. E estamos aí, na torcida que dê certo, né? Porque todo projeto é assim. Já teve fomentações antes dessas novelas que eu fiz, que a gente se preparou e fez laboratório e não deu. Não rolou, deu. né? Voltando, eu só queria falar uma coisa Fique interessante. à vontade. Dentro dessa minha relação com o Valci. Valci tem terreno hoje aqui na Paraíba. Valci eu botei para almoçar em memória com Rômulo Gouveia quando era vice-governador. Sim. E a gente tinha uma relação de amizade muito boa. Quando terminou Morde a Sopra, Valci vinha com um remake de Gabriela. Rapaz. E eu achava que por aquela relação que a gente tinha, você iria. Eu podia chegar para ele, ligar e dizer, rapaz, tem um personagem para mim, foi um aprendizado também para mim. Um aprendizado com bênção. Eu gosto muito de falar isso porque é experiência para as pessoas que estão começando, já estão no caminho. Eu liguei para Valci. Valci, tô vendo que você tá vindo com o remake de Gabriela, será que não tinha um personagem para mim? Caco, na lata ele jogou essa. Quando você fez Morde a Sopra, você me pediu? Meu amigo, eu procurei um buraco para enfiar a minha cara, mas eu aprendi ali mais uma vez, porque tudo a gente tem que entender como aprendizado. O que é seu vem. Vem, não precisa ser pedido, não precisa ser, sabe? E foi uma coisa que foi bênção, porque o não dele, sabe o que é que em seguida eu fui fazer? Avenida Brasil. Nossa. Que está aí reprisando até novembro. Padre Solano, que até quando não estava em cena, a Carminha diz, vou lá falar com o Padre Solano. Padre Solano, né? Então, assim, a gente tem que entender que a vida não é como a gente pensa. Eu sempre falo assim, mas a gente vai ficar de braço cruzado. Não, o que lhe compete, faça. Claro. Estude, pratique. Esteja pronto. Esteja pronto. Porque na hora que você for chamado para um teste, você está preparado. Para enfrentar a câmera, para ter segurança, saber como lidar com a câmera, inflexões, entonações, de como jogar o texto no tempo certo. Isso você precisa saber. Que o que tiver de acontecer, vai acontecer. Então, aos 60 anos, se você me perguntar, Márcio, você é uma pessoa realizada? Eu diria para você que sou. Mas eu continuo dizendo, eu continuo sonhando. Perfeito. Porque eu tenho vontade de fazer um grande vilão. Por quê? Por essa história de achar que o cara só faz rir. Será que esse coronel que vem aí é um grande vilão? Quem sabe? Eu penso, eu sonho, eu fico pensando, imaginando, entendeu? Então, eu estou agora também
antes da novela, eu vou participar de uma segunda temporada da série do Dom o Vaqueiro, que é um coronel que eu vou fazer. O Alan, quando veio me convidar, queria que eu fizesse o pai dele. Tinha duas opções, fazer o pai e o coronel. Eu falei, eu quero isso, coronel. Eu podia dizer o quê? Não, quero ser seu pai, porque eu vou estar direto com você. Porque você está de filho recém-nascido agora, né? Exatamente. Tá mais mole, tá mais molengo, tá? O quê, meu amigo? Ave Maria. É outro podcast para falar do August. Ô, Márcio, nessa trajetória eu tinha dito no começo que você é multifunções e você mostrou que é multifunções mesmo. Não sabia que você era professor de filosofia, de ética. Arte. Então, nessa história toda, aí no meio disso, e eu acho que é esse projeto missionário, você teve uma instituição de cuidado. Tive uma instituição, cheguei a cuidar de 77 crianças. Eu tinha uma psicóloga, eu tinha 2 merendeiras, eu tinha 4 professoras. E foi onde eu descobri que não existe trabalho voluntariado dentro de ONGs, né? Pessoal, eu sou voluntário. Não existe. Não existe. Vai botar alguém sem pagar, quando ela sair, bota você na justiça e você vai pagar em triplo, não em dobro. Não. E assim, dificilmente você vai dizer assim, fulano é voluntário e ele vai se dedicar. O voluntário é aquele cara que dedica um pouquinho do seu tempo lá. Exatamente. É muito engraçado, porque quando eu comecei essa instituição, eu ainda estava seminarista. E aí eu tinha um Corsa, meu amigo, que esse Corsa, ele era muito funcional. Exato, eu conheci esse Corsa, um Não, branquinho. é porque todo mundo Sim, tá, pronto. Todo pastor gordinho teve um Classic. Eu baixava o banco, jogava uma napa, e ali eu carregava tijolo, areia, barro. O pessoal dizia, você tá louco? Como é que você faz isso com o seu carro? Eu digo, não é meu. Logo vi que não era seu. Eu disse, não, é de Deus. Eu só sou mordomo. Que é uma outra coisa, sabe? Todo mundo diz que é mordomo. Atrás do carro tem propriedade exclusiva do Mas não dá uma carona, irmão. Terminou o culto, ele entra no carrinho dele, vai pro restaurante. Deus abençoe, meu irmão. E vai passar do lado da casa do camarada e não dá uma carona. Diferencie, né? Porque eu acho que você não precisaria pedir. Sim. Eu acho que se Deus te abençoou com algo, é para você ser abençoador. Claro. Se eu tenho um carro e tem vaga, irmão, tá indo em que direção? O bairro dele pode ser distante do meu, mas eu posso deixar ele na parada. Sim. Irmão, tá tudo bem? Como é que... as pessoas não se... Tem 1000 membros naquela igreja, ninguém se conhece, velho. Aliás, eu tô botando 1000 para aliviar, tá? Porque tem igreja com 50, 100 membros, que tem gente que não se conhece. Não se conhece na realidade. Na realidade. Porque tem gente que às vezes vai pro culto sem tomar café, sem almoçar, sem jantar. Eu passei por isso, meu amigo. Claro. Eu não estou falando o que eu ouvi, um filme que eu assisti, não. Quantas vezes você vai ao púlpito para pregar com o coração completamente dilacerado e ninguém quer saber? Ninguém quer saber. Porque você está recebendo, né? Teoricamente. Teoricamente. Márcio, nesse Márcio multifunções, um camarada com 38 anos de profissão, que viveu muita coisa, que foi professor, que hoje é professor também, porque se você dá oficina para novos atores, você é professor, que se redescobriu no digital, que hoje, e não é segredo, porque nem é escondido, nem é pecado, você atua dentro de uma campanha política, fazendo um personagem. Sim. E eu vi, por exemplo, numa convenção que você estava, eu estava lá trabalhando também, e as pessoas lhe tratam como tal. Nunca teve convite para sair candidato a nada, não? Eu já saí vereador uma vez e saí deputado. O Rômulo Gouveia, em memória, Rômulo, que era um querido. O Rômulo era noveleiro, tá? Às vezes eu estava no Rio, ele ligava para mim. Fabão, me diga aí como é o capítulo de hoje. Eu dizia, Rômulo, eu nem recebi aí do capítulo. Muito bom vivão, muito gente boa, né? Muito. Um articulador, um ser humano incrível. Tenho uma amizade distante com os filhos, porque ele sabia da nossa relação, mas um amigo que a vida me deu, que eu vou levar para a eternidade. Me recebia quando eu estava aqui, vinha almoçar aqui comigo, comi muita coisa que eu não podia comer no natural, como lula, tinha um cozinheiro que fazia uma lula maravilhosa, que não é todo mundo que faz, né? Sim, eu não souber fazer, vira borracha. Mas ainda entrou nesse assunto porque é 60 anos, tá? Porque eu lhe perguntei sobre candidaturas. Sim, o Rômulo insistiu. Você tem que ser candidato, Rômulo, eu sou ator, E aí, me deu os caminhos, me ajudou, chegou junto. E eu acho que sem sair de casa, se eu tivesse acompanhado o Rômulo, com o carisma que ele tinha, eu tinha sido eleito deputado. Porque eu tive 3 mil e poucos votos ainda. É mesmo? Foi. Sem sair de casa, só fiz o guia. Eu criei o guia, o meu número era 1, 2, 3...
Era 1, 2, 3, Márcio. E aí tinha uma musiquinha bem e eu entrava com meus personagens. Ei, vote em mim não, nele. Mas eu não padre, eu usava aqui, sabe? E aí eu não acompanhei, não saí. E aí o pessoal depois dizia assim, rapaz, você tinha que ter saído, você é uma pessoa carismática, conhecida, se você tivesse colado com o Rômulo. Mas acho que é porque não era para ser. Aí depois tentei como vereador. Acho que foi a última. Que aí eu disse, rapaz, não é minha praia, não. Deixa eu contribuir de alguma outra forma. Bem, aí eu vou voltar a falar aqui para você. Nesse período, nessa época, eu acho que não era. Não sei daqui para frente. Então vai a pergunta. Não sei daqui para frente. Nós estamos em 2026. 2026. Ontem eu acabei falando para você que mais cedo a gente conversando, falei sobre uma pessoa que a gente está conversando por causa do meu trabalho de estratégia de comunicação política, que eu nem falei hoje, Caio, da comunicação política. Teve uma pessoa que a gente está conversando porque pretende ser candidato a vereador daqui 2 anos. E aí tem que começar a preparação. Hoje, dia 6, né? 6 de agosto. 6 de agosto. Você está em casa, alguém liga e diz, companheiro, vamos nos preparar para 2028 você sair candidato a vereador. Isso é uma coisa que ainda mexeria com... Com certeza, eu acho que dependendo do partido, dependendo, sabe, de algumas ideologias que a gente aprecia, eu confesso para você uma coisa, existe um Márcio solteiro antes, Sim. Existe hoje um Márcio que tem uma família, tem uma esposa, tem um filho, então certamente, Caco, sem demagogia, sem hipocrisia, a primeira coisa que eu iria fazer, era conversar com a minha esposa. Perfeito. E, obviamente, paralelamente, com Deus. Sim. Né? Porque eu entendo que, assim como eu, como você, como o nobre que está ali na suíte, a gente não está aqui por um acaso. Sim. Todos nós temos uma missão. E triste daquele que não descobre a sua e a vida não tem sentido. A vida passa... Muita gente acha que a vida é só isso. Comer, cagar e dormir. Não tem sentido, eu acho que não tem graça. Um mini corte, Caio. Então eu acho assim que a vida ela tem sentido quando você diz assim, eu existo para isso. Propósito, né? Eu vou fomentar algo, forjar algo que vai ficar para a história em algum momento de pessoas que vão dizer assim, eu me sinto valorizado e que foi importante essa contribuição dentro da história e passagem dessa pessoa, porque ela contribuiu com isso. Esse é o meu sonho sempre. Perfeito. Sempre que eu tenho a oportunidade de usar o microfone, a câmera, é para dizer exatamente para você que acompanha o Café com Caco, que tudo é possível, mas tudo, absolutamente tudo, ao que crê. Basta saber no que você crê, no que você espera, no que você quer. Então, cada um de nós tem uma vivência e uma realidade. Eu estou buscando, no meu processo existencial, escrever a minha história. Ela está em processo. Eu estou escrevendo. Eu estou achando que vai ter um capítulo nas eleições de 2028 dessa história. Rapaz, não sei, vamos ver, né? Companheiro presidente, o senhor acha que Márcio dá certo nesse negócio? Olha, companheiro Caco, esse menino tem uma história de vida que, por si só, já abala corações e mostra que ele tem um interesse maior no ser humano, no próximo. Eu apostaria nele, votaria nele, estaria com ele, porque esse menino tem futuro. E aí você parar bom se não atentar para isso, porque é uma grande perca. Márcio, a gente, assim, eu posso falar isso sem o menor problema. E antes de falar isso, eu queria pedir a você que nos assiste, se inscreva no canal, ative o sininho,
porque a gente precisa que você esteja com a gente aqui. Você estando com a gente aqui, você vai acompanhar todos os programas sempre, vai receber notificação, vai ficar mais fácil de acompanhar. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a gente começou o programa e quase que não começava por causa da minha crise renal. Eu digo, vamos tentar fazer por causa do compromisso com quem nos assiste, por causa do compromisso com você, que se dispôs a vir, você está com um bebê recém-nascido, muda a rotina completamente. Eu digo, vamos tentar, pelo menos meia hora eu consigo fazer. A gente já passou de 1 hora, que é o tempo do programa, rapaz. E passou muito tranquilamente. Graças a Deus, graças Eu queria a lhe Deus. agradecer, Márcio, agradecer de verdade, deixar para suas considerações finais, dizer que para mim foi um privilégio tê-lo aqui. É uma coisa de fã mesmo, não daquele fã... Não tem mais idade para ser tiete, né? Não do fanático, né? Lembrei do Tem um Alfred na minha agora, vida, né? Tem um na minha vida, é muito Bem, engraçado. Tem. mas muito obrigado por ter estado com a gente aqui e provavelmente vai me dando informações quando essa novela estiver organizada, Com certeza. você vir aqui de novo. Com certeza. Tá certo? Eu que quero agradecer, né, primeiramente a você como Sincerone desse momento aqui, de nos receber tão bem com um café maravilhoso. Não posso falar o nome porque ele não está patrocinando ainda, mas... Não está patrocinando a gente, mas pode falar porque patrocina não. a Agência Impacto. Rapaz. Então, eu acho o seguinte, eu prometo vir uma próxima vez aqui para falar que o café é Santa Clara, se eles patrocinarem. Senão eu não falo. Mas é um café maravilhoso, um café gostoso. Mas agradecer a você, Caco, agradecer ao rapaz que está ali, Caio, porque é muito importante quem está por trás dos bastidores, não aparece, mas tem uma importância para que a gente chegue até você aí em casa. Agradecer a estrutura, eu acho que é muito importante a questão da gratidão. E para você, que eu também quero deixar as minhas considerações finais, é que nunca desista dos seus sonhos. Acredite, pé no chão, corra atrás, aprenda a ouvir. O que é bom para você, você guarda. O que não é, abstraia. Jogue fora e continue focado, que certamente você vai alcançar o seu êxito. Porque eu acho que o mais importante é isso. As pessoas não estão interessadas no seu crescimento. E olha, preste atenção, quando a Bíblia fala que os inimigos são da própria casa, imagina o que não tem lá fora. Então é muito importante estar sensível a isso e nunca perder essa relação com Deus. Ter a sensibilidade de acolher quando o seu coração fala não e de compreender quando ele fala sim. O meu beijo, o meu abraço, a minha eterna gratidão. As pessoas que me abraçam na rua, que acompanham as minhas redes sociais, que torcem pelos meus personagens, eu vejo verdade e brilho no olho quando eu as encontro na rua, num evento. Então, muito obrigado, porque são vocês que me incentivam a continuar fazendo o que eu faço, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Não, é o momento de terminar o programa. E eu faço isso com muita alegria. Quero finalizar agradecendo a Agência Impacto, que nos acolhe, que nos recebe, que produz esse programa de modo tão legal. Os cortes, por exemplo, Márcio, que são feitos do programa, são muito bons. A estrutura que a gente tem aqui, o cafezinho, o atendimento. Eu quero também. Eu acredito que a Agência Impacto ela é tão forte que impactou até a sua pedra no rins aí, né? E assim, é porque não está aqui, não dá para eu pegar. Eu cheguei aqui hoje e assim, eu aprendi que quando você faz bem para as pessoas quando alguém faz bem para as pessoas que lhe amam, faz muito mais bem para você. Cheguei aqui hoje, eu recebi das mãos de Caio, através de Vinícius, através da agência, um presente para minha filha, cara. E assim, você é pai. Não tem preço. Não tem preço, tá? Então, assim, eu quero agradecer a Agência Impacto não só pela produção, pelo profissionalismo, mas pelo carinho. Você falou de relacionamento, pelo relacionamento que se propõe a ter aqui com quem é cliente, com quem é parceiro. Então, isso é fundamental, tá? Agradecer ao Júnior, da Júnior Estética, já disse, é o trabalho de altíssima qualidade, trabalho com respeito, eu já disse, tem muita aquela coisa de você deixar o carro num local para lavar, para cuidar, e às vezes acontece muita coisa.
Lá você deixa o seu carro, é bem cuidado, devolvido no prazo, então isso é muito bom. E a nossa nova parceira, a Faculdade Internacional Cidade Viva, a sua missão começa aqui, uma faculdade com um curso de Direito com conceito 5 no MEC, professores doutores, uma estrutura fantástica e levando consigo a marca Cidade Viva, que tem respeito, que tem credibilidade. Quinta-feira, se Deus quiser, a gente se encontra mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência e até quinta.